Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde a entrevista sempre tem uma pitada de diversão e muita curiosidade. Eu sou Marcos Souza e hoje iremos receber o Coronel PM Fernando Góes, comandante do Grupamento Tático Aéreo da Polícia Militar de Sergipe. Coronel, muito obrigado por sua presença. Senhora, a responsabilidade é muito grande e eu que agradeço, Marcos. Esse convite é realmente inesperado. Peço a você que não imaginei que ia estar aqui um dia, mas venho com muita vontade de entender como é que funciona isso aqui. Né? Vai ser bom porque a gente vai conhecer, além do comandante do GTA, vai conhecer o grupamento, que é muito importante, né, para a comunidade. Verdade. Vou falar um pouco. Fernando Góes Santos, 59 anos, casado, pai de 4 filhos, hoje coronel PM, mas poucos conhecem a sua trajetória na vida civil. E vamos começar por ela. Goleiro de futebol profissional. Me conta sobre isso. Nossa Senhora, essa foi a primeira opção. Desde moleque, eu já sabia que eu queria ser goleiro. Já tinha um dom, era uma coisa que estava dentro da minha vontade de ser. Não tive dúvida. Sabe aquele momento que o adolescente não sabe exatamente o que vai fazer na vida tal, e fica meio perdido? Eu não tive esse problema. Eu já sabia que eu queria jogar futebol, que queria ser goleiro. Também não tinha dúvida nenhuma na posição de goleiro, porque goleiro normalmente é assim, na infância, o que não sabe jogar vai pro gol. Mas eu ia pro gol por opção. Eu quero jogar no gol, e é o que eu faço até hoje, esportivamente falando, né? E aí, iniciei num clube amador aqui de Aracaju, né? Chamado Fortaleza, que já não existe mais, ali no bairro Santo Antônio. Depois, pouco tempo depois, num jogo que eu fiz lá no bairro Industrial, no estádio Proletário de Sabino Ribeiro, o treinador do Confiança me viu jogar. Isso com que idade? Isso aí era 16, 17 anos por aí. E o treinador me viu jogar, e o jogo não era contra o Confiança, era Fortaleza e Vasco. E aí, a gente tinha um time aqui, né? Exato, o Vasco. Tinha o Vasco. E aí ele tava olhando o jogo, eu trabalhei muito e tal, e aí falou, eu quero esse menino aqui. E através de um primo meu, que também se tornou coronel da Polícia Militar, o coronel Tadeu Cruz, eu fui levado lá para o Confiança na semana seguinte, trocado por 20 pares de chuteira. Isso ninguém sabe. E a gente vendo ontem a apresentação do Depay no Corinthians por 61 milhões, né, de dólares. Exatamente. E aí, comecei minha trajetória na base do Confiança, depois profissionalizei, e aí, paralelamente, eu comecei, quando atingi os 18 anos, a fazer o curso de Educação Física na Universidade Federal do Sergipe, onde me formei. Eu sempre fiz mais de uma coisa na vida. Dificilmente eu estava fazendo uma atividade só. E aí, depois de um certo tempo, profissionalizei em 85, né? Joguei no Confiança, depois fui para o Maruinense. Passei 3 temporadas lá. Retornei para o Confiança e fui jogar em Portugal. Jogou fora. Passei 1 ano e meio jogando num time em Portugal chamado Famalicão. Em que cidade de Portugal? Em Famalicão. Famalicão. O clube fica em Famalicão, que é o nome do clube, é o nome da cidade. Mas eu morava no Porto. Isso é a primeira divisão, Campeonato Português? Não, era a 3ª divisão. Eu deixei o time na 2ª. A gente subiu, né? Naquela época, chegar na 1ª divisão não era nada muito fácil. Mas só sair daqui de Sergipe para ir para jogar na Europa, minha primeira experiência internacional, meu primeiro voo internacional foi para Portugal. Foi para o Porto, saí daqui com 30 graus, cheguei lá com 0. Imagina a mudança que é isso. Isso numa época que a gente não tinha o que a gente tem hoje, né? A internet, então tinha que ter um olheiro para ir lá. Não tinha internet, a comunicação, quando eu estava lá, a comunicação era muito difícil, eu ligava de orelhão, caro pra caramba, enfim, era tudo muito complicado, né? Não se tinha as facilidades que tem hoje, né, de comunicação, tanto comunicação pessoal como jornalisticamente falando, né? A notícia sair de um lugar para ir para o outro. Aqui em Sergipe, de Portugal, você volta ainda a jogar aqui no Brasil? Volto para Aracaju, joguei. Aí, quando eu voltei de Portugal,
Aí tem uma encruzilhada aí. Um fato também que a maioria das pessoas não conhece. A minha mãe, quando eu cheguei, eu voltei de Portugal de férias. Eu não tinha... Encerrado o contrato. Lá. Não, a intenção não era ficar aqui, era passar as férias, 2 meses de férias e retornar para lá para a próxima temporada. E aí a minha mãe insistiu que eu fizesse o concurso da Polícia Militar. Isso já com que idade também? Isso já há 26 anos. 26 anos. Aliás, era a única oportunidade, porque na época o limite de idade era 26. Então era ali ou não fazia? Ou era aquela ou era aquela. E eu não queria. Não queria fazer. Aí ela pediu a um outro tio meu, que também é coronel da polícia já aposentado, Coronel Assis, pediu que ele me inscrevesse sem eu saber. Chegou e disse, tem uma prova ali para fazer. E aí, na véspera, ela me entregou a inscrição, falou assim, amanhã tem a prova, pode fazer lá. Falei, mãe, não... Tá bom, eu vou fazer. Eu vou fazer. Sem pretensão. Não, sem pretensão nenhuma. Foi fazer. Não me preparei. Já tinha me formado em educação física e não pretendia em nenhum aspecto entrar nessa vida militar. Enfim, mãe é mãe, né? Nesse sentido. Obedece. Eu fui fazer a prova e larguei de mão. Uma semana depois, Marcos, saiu o resultado. Aprovado. Eu passei em primeiro lugar. Oi? Quem não queria, quem queria fazer, aí passa. Eu fiquei desse jeito. Aí foi o mesmo que tomar um soco cruzado na ponta do queixo. Falei, caramba, o que é isso? O que é isso? Dá aquela dúvida, aquele negócio. Eu tenho um contrato para cumprir lá em Portugal e estava no início das férias. Aí fui lá no meu tio, Coronel Assis. Tio, eu posso ir fazer esse curso? Se eu for lá, eu tenho que ficar ou eu posso desistir? Ele falou, não, você pode desistir a hora que você quiser. Então, aí o comandante-geral na época, Coronel José Lúcio Prudente, que hoje é um grande amigo que eu tenho, ele, se você passou em primeiro lugar, eu quero você numa academia de elite. Vou te mandar para Belo Horizonte. E na época eu era casado. Meu primeiro casamento. E eu não queria ir para muito longe. Até porque a pretensão era não ficar. Aí eu falei, não, coronel, pelo amor de Deus, tá um outro lugar mais perto, então você vai para Bahia. Tá certo. Aí... Mas no concurso da Polícia Militar de Sergipe, e aí treinamento... Porque na época, o curso de formação de oficiais, ele não acontecia em Aracaju. Ele acontecia em outras academias de outras polícias, porque nós não tínhamos o curso ativado aqui ainda. Hoje já tem. Hoje a gente já forma os nossos oficiais. E aí eu fui fazer o curso de oficial, curso de formação de oficial, em Salvador, na Polícia da Bahia. Cheguei lá, me apresentei, com a pretensão de passar uma semana, pedir para ir embora, agradecer, pedir para ir embora e vir embora para cá e embarcar para Portugal. A pretensão era essa. O jogador estava falando sempre mais alto. Estava falando mais alto. Fazem 32 anos. 32. Nesse período jogando, aqui em Sergipe, o Campeonato Sergipano, disputando, chegou a primeira divisão, né? Primeira divisão. Joguei o Campeonato Sergipano, só joguei primeira divisão. Conquistei 3 títulos. 3 estaduais. 2 com Confiança, 1 com Itabaiana. Então, Maruinense, Confiança e Itabaiana. É porque o Itabaiana eu joguei já quando eu voltei da academia formado oficial. Continuou como jogador. Continuei jogando. Então, assim, não podia nem brigar com o jogador em campo, ficou brigando com o oficial ali. Era complicado. Com o árbitro. Com o árbitro era mais complicado ainda. Lá em Portugal, nessa transição, Sergipe e Portugal, assustou, assim, lógico, longe de família e nível, futebol, tudo diferente, né? Além da questão familiar, eu era um garoto, né? Tinha 20 e poucos anos. E a mudança, o choque cultural, o choque de realidade é monstro, é muito grande. Você sair de Aracaju, você nunca ter ido para nenhum outro país e você está na Europa, uma cultura absurdamente diferente. Mesmo falando português, é outro mundo. Não, se não falasse português, eu acho que seria impossível conseguir me adaptar. A adaptação, ela é muito complicada e o fator temperatura, clima, faz muita diferença, Marco, porque o atleta ele precisa estar equilibrado psicologicamente para conseguir render fisicamente dentro de campo.
Então o cara pode ser o melhor jogador do mundo. Se ele estiver perturbado mentalmente, ele não joga É bem. interessante que hoje eu vi uma matéria que eu espero que esteja acontecendo como um corintiano. A possível mudança do Gabigol para o Corinthians. Sim, uma coisa que foi falada. Eu já tô sabendo E disso. falaram que o medo é que ele seja um novo Luan. Que o Luan estava arrebentando no Grêmio e essa mudança, se sair do Rio Grande do Sul, onde você está ali, e mudar de uma cidade, por mais que o Gabigol é santista, eu acho, é um paulista. Ele jogou no Santos muito tempo. Mas ele é uma transição, você sair do Rio, tudo isso. E eu fico imaginando um atleta sair do seio ali da família, jovem, e vai para outro país. Lá eu morava em alojamento do clube. Eu morava num apartamento e tem uma outra coisa que talvez as pessoas não saibam. O português é um ser humano fantástico. Hoje eu tenho muitos amigos em Portugal naquela época. Mas quando você chega no primeiro momento, ele te vê com uma desconfiança muito grande. No olho deles, você é um brasileiro que está tomando o lugar de um português. Certo. Aí você se forma na academia, ainda continua, e aí quando para e fica o militar? 2000. 2000. Você foi para... Em que campo na Polícia Militar você trabalhou logo que entrou? Quando eu me formei aspirante, minha primeira unidade que eu trabalhei foi a CPTRAN. Lá passei 6 anos. E ato contínuo, fui em 97, fui designado para trabalhar no 2º Batalhão, em Itabaiana, comandando o pelotão de trânsito de Itabaiana. Então você nunca trabalhou... Que não é complicado o trânsito em Itabaiana, né? É um trânsito muito indiano. Então, você nunca trabalhou na polícia ostensiva de combate ao crime direto? Trabalhei muito. Trabalhou? Trabalhei muito. Correu atrás do ladrão. Corri atrás do ladrão aqui na periferia de Aracaju. E foi num momento desse, quando eu estava trabalhando na Rádio Patrulha, viatura na Rádio Patrulha, que eu passei pela primeira vez e entrei no Aeroclube. Certo. Tem um detalhe nesse período aí que eu não posso abrir mão do jogador de futebol, vamos dizer assim, que teve um fato, que já agora completa 23 anos, que muitos não conhecem. Sergipe sediou um campeonato brasileiro de futebol de areia. Nossa, você sabe disso também. E eu tava na final lá na praia assistindo, e você era o goleiro titular da seleção vice-campeã brasileira. Eu lembro que transmitindo ao vivo na Globo e a gente imagina... Roberto. Caramba, a gente imagina assim. E começou despretensioso, jogaram contra o Espírito Santo, né? E foi galgando ali. Como é que foi do campo para a areia essa transição? Isso. O campeonato brasileiro de beach soccer foi em 2001. Foi quando eu parei. Eu parei de jogar profissionalmente no ano 2000. E continuei treinando lá no Confiança, como treino até hoje. Mas agora eu treino para mim. Tá? Eu treino para me condicionar, para tirar o estresse do dia a dia, para ter saúde, para continuar voando. Então é uma outra sistemática na cabeça. Porém, com a mesma intensidade de antes. Eu faço questão de que seja assim, para que eu inclusive não atrapalhe no andamento do treino. Uhum. Então, os treinadores de goleiro que o Confiança tem, eles se surpreendem quando eu vou treinar. Primeiro pela cor do cabelo, e o cara fala, o que é que você vai estar fazendo aqui, né? E depois pelo desempenho, que é exatamente igual aos goleiros atuais. Exatamente. Então, ainda não atrapalha. Quando começar a atrapalhar, eu saio de cena. E aí, eu continuei treinando e no início de 2001, tínhamos, na Polícia Militar tinha um coronel, o Coronel Aurélio, ele já está aposentado. O Coronel Aurélio resolveu colocar um time de beach soccer da Polícia Militar para disputar o campeonato sergipano de beach soccer. Que naquela época tinha um boom muito grande do beach soccer, que o beach soccer era um produto. Pode falar o nome aqui de TV. Era um produto da Rede Globo. Hoje não. Que era até na época o Júnior, né? Que era o garoto. Foi o Júnior que começou. E a visibilidade... A Globo pegou a visibilidade que ele dava ao esporte, que é um esporte que surgiu aqui no Brasil, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E aí a Globo viu que ali dava uma audiência boa e botou Júnior Negão, Juninho, Neném, enfim, o Jorginho. Aí veio uma turma... Mas quem
Quem botou mesmo o pé na areia para fazer divulgar foi o Júnior, o Paulo Sérgio, goleiro, o Júnior Negão. Enfim, essa turma eu só encontrei com o pessoal mais antigo na areia, foi o Paulo Sérgio e o Júnior Negão. E quando eu cheguei pro beach soccer, eu cheguei a treinar com a seleção brasileira também no Rio de Janeiro. Aí já era a segunda geração, que era tão boa quanto a primeira. E aí começou o campeonato sergipano de beach soccer, a gente no time da polícia, né? Jogando e tal. E fomos muito bem, a gente foi vice-campeão do estado, né? E lá pro meio do ano, surgiu a possibilidade do campeonato, de nós irmos para o Campeonato Brasileiro de Beach Soccer, que não tinha lugar ainda para ser definido. Aí a seleção sergipana foi convocada e eu fui convocado. Falei, caramba, eu vou brincar esse negócio aí. E me adaptando na areia, né? E aí um dia o presidente da Federação Sergipana de Beach Soccer na época, o Ricardo, ele chegou no treino da gente e falou assim, pessoal, é o seguinte, o Campeonato Brasileiro vai ser em Aracaju. Eu lembro, Fernando, que a arena que foi montada era uma estrutura fantástica, de louco. E a gente na época chegou a ter circuito de vôlei de praia, mas aquela de areia... realmente... E aí é o seguinte... todas as seleções que eram as seleções de ponta, seleções estaduais, né? Que seriam aquelas que fatalmente chegariam os favoritos, favoritos, era primeiro São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e uma disputa ali entre Bahia e Pernambuco. Sergipe nem isso, né? Sergipe era o... Imagine se tivesse aquelas casas de aposta naquela época. Não, gente. Que tem hoje o bet da vida. Vai dar certo, não. Então, assim, e esses times tinham jogadores de renome já internacional. E a seleção sergipana tinha eu, Bebeto, Gabiru, Riquinho, Fabinho, todo mundo daqui. Todo mundo queria daqui. Jogava no final de semana ali na praia. Exatamente. Então nós não éramos nada nesse meio. E tem algumas histórias sobre isso mesmo. Então aí fizemos a preparação e começamos o Campeonato Brasileiro de Beach Soccer, jogar aqui. E a coisa foi se avolumando, aí monta a arena, aí vê aquele negócio grande. Frio na espinha. Falei, Jesus do céu. E eu tinha certeza, Marco, que todas as emoções, as fortes emoções que eu já tinha que sentir no esporte, já tinham acontecido. Disputar campeonato sergipano, disputar final, ter o privilégio que eu tive de jogar uma final de campeonato sergipano com o Batistão lotado. É algo assim que você não consegue explicar o que você sente quando você está dentro de campo. É um negócio fantástico, uma adrenalina absurda. Eu lembro que no início, os primeiros jogos até que não tava. Quando vocês começaram a ganhar, que aí começou-se a acreditar, a semifinal foi absurda. E a final, eu lembro que eu cheguei 8 horas da manhã, a fila já dobrava, dava a volta, porque foi assim, abraçaram vocês, né? Exatamente. Ninguém imaginava assim, cara, a gente vai disputar derrubando um por um. E surgiu o orgulho de ser sergipano naquela época. Bater no peito e dizer. Exatamente. Porque você chegar com um time de um estado pequeno, brigando sem com um tradição time de São nenhuma Paulo. Na atividade E eu lembro que a final em si foi vacilo só. Porque vocês jogaram de igual para igual. Perdemos com um gol contra. Igual para igual. E assim, ficou aquele sentimento de... Dava pra ser. Faltava. E ficou uma marca, porque a gente imaginar, como a gente fala, né? São 23 anos, e ninguém lembra disso. Fala assim, nós temos uma seleção vice-campeã brasileira brigando no mesmo nível. Independente do fator campo. Vocês estavam dentro de campo no mesmo nível. Isso eu lembro. Exatamente. E assim, acabou ali. Quanto os jogadores? Como que ficaram? Foram vários jogos, mas eu elenco um jogo. Não foi nem a final. Foi o jogo contra quartas de final contra São Paulo. Por quê? Porque São Paulo era a seleção brasileira com outra camisa. A Federação de Beach Soccer de São Paulo pegou os melhores do Rio. Vocês vão jogar com São Paulo.
E os melhores do Rio eram os jogadores que eram titulares da seleção brasileira. A turma do Júnior. Exatamente. E aí, quando a gente ganhou do Ceará, e aí passamos para as quartas de final, caímos no confronto com São Paulo. E eu vi muita gente falar, Marco, lá, Acabou. que pena, porque tava tão bom, o time de vocês é bom, mas é São Paulo, né? A seleção brasileira. E as pessoas falavam isso, aquilo me incomodava profundamente, Marco. Eu falei, não jogou ainda não, mãe. O jogo tá... Isso eu lembro, Fernando, porque tecnicamente vocês estavam botando os caras no bolso. Não, mas dentro de campo, vocês, na final mesmo, eu lembro que a transmissão da Globo falou assim, o time dominou o jogo inteiro, os caras não sabiam nem para que lado corria. E deu para sentir durante o campeonato que o domínio técnico que vocês tinham era muito bom. E ninguém conhecia vocês. A gente jogava um beach soccer diferente, o estilo era diferente do pessoal lá do Sudeste. Que pegou eles de surpresa. Exatamente. Em São Paulo e Rio, acostumados a se jogar junto, já conhecia a malandra. Levantando a bola, a gente jogava com a bola no chão. Tinha um jogador, eu não lembro, foi até jogar futebol de salão no Rio Grande do Sul, Bebeto, né? Bebeto é um grande amigo. Foi por causa desse talento do time inteiro. Ele foi parar na Tailândia jogando futebol de salão. Ele rodou o mundo. Jogou na Espanha. Jogou com o Falcão lá no Rio Grande do Sul. Deu assim frutos maravilhosos. E aí a gente vai para o jogo com São Paulo. Só as feras, né? E não rolou tipo um Chelsea e Corinthians não, que no corredor ficou meio assim. Esses aí. Sim. Eles olharam meio com desprezo. Sim. Desdém. Com desdém. Nossa. E, Marco, alguma coisa me dizia que não seria fácil. Eu digo para eles. Eles vão sofrer. A gente vai ver. Pode até ganhar, mas vai ser caro. Vai ser muito caro. E aí, eles fazem 3-1. O beach soccer tem 3 tempos, né? Aí começa vai começar o terceiro tempo. O jogo estava 7-4 para São Paulo. Para eles, para São Paulo. Já tinha acontecido de tudo. Eu peguei pênalti, foi um diabo, foi um negócio assim. O jogo estava fervendo. E aí vai começar o terceiro tempo. Eu era o capitão do time, né? Na época eu era capitão da polícia. Eu falei, eu sou capitão, então eu tenho que ser o capitão do time. Até brincava com o pessoal. E aí, no beach soccer você faz o sorteio. E normalmente, quem ganha o sorteio escolhe chutar no gol, porque a distância é pequena. E com os jogadores que tinha na seleção de São Paulo, normalmente ele na saída fazia um gol. E naquela época tinha um sistema de morte súbita. Ou seja, o jogo... Terminasse empatado, quem fizesse ganhava. Exatamente, mas a gente ia começar o terceiro tempo ainda, né? Aí eu falei, eu vou ganhar o sorteio pra gente sair já pra não tomar gol. Perdi o sorteio. Aí começaram a jogar, mas não saiu o gol deles. Eles tinham 7 gols já, né? E a gente tava com 4. Aí fomos jogando. Aí faltava 4 minutos, tava 7-4. 4 minutos. 4 minutos para terminar o jogo. E aí São Paulo já é campeão. Aí a torcida do Sergipe já tava saindo. A arena já tava metade vazia. Acabou, não tem mais chance. Aí Bebeto fez um gol. Riquinho fez outro. Gabiru fez outro e matamos o jogo. E vai pra morte súbita. 7-7. Acabou o terceiro tempo. Os caras... Nossa senhora, os caras estavam muito putos com a gente. Aí vamos pro... Só um detalhe, vocês todos amadores, né? E eles profissionais. Todo mundo amador. Aí vamos pro sorteio para começar a prorrogação com morte súbita. Aí eu não posso perder esse sorteio. Fui lá, perdi. Eles chutam. Aí o Neném era um cara assim, com um chute. De qualquer lugar da quadra que ele chutar é perigo. Junto lá do gol dele, se ele chutar no meu gol, é perigo. Porque o cara tem um chute fantástico. Eu sabia de, poxa, agora tá muito difícil, mas vamos jogar, né? Ele ganhou, eles fizeram a jogada, acertou
mas acertou um chute que eu até hoje não sei como eu defendi. Ele acertou no ângulo. Eu fui lá e tirei. Aí a bola foi para escanteio. Eles bateram o escanteio e eles erraram e a gente saiu no contra-ataque. Mas pertinho do meu gol ainda. Aí eles fizeram uma falta. Para não tomar o gol no contra-ataque, né? E toda a falta no beach soccer é um tiro direto. Aí o Fabinho, que é sargento da polícia, era na época, hoje ele é subtenente, Fabinho vai bater, que a falta foi nele. Quem recebe a falta é quem bate. Aí eu encostei o Fabinho, faz o seguinte, velho, bate no chão. Bate no gol e bate no chão, não deixa a bola subir não, ele deixa comigo. Ele tem um chute muito forte até hoje. Aí ele chutou a bola. Eu tava era 4 metros do meu gol. Ele chutou, a bola cruzou a arena toda, de um lado a outro, um palmo do chão, sem subir. O gol do Carlos Alberto. Sem subir nem descer. E o goleiro de São Paulo, ele, uma pessoa muito boa, né? A bola chegou nele, quando ela chegou junto dele, ela quicou. E aí ele rebateu assim, mas ele não viu para onde ela foi. Ela saiu por trás dele e ficou com o gol aberto para Bebeto. Bebeto foi lá e fez o 8º gol do Sergipe. 8-7. Sergipe, o mundo caiu. Seleção de São Paulo eliminada. Os caras não acreditavam. A gente também não. Ficha cair, né? Até a ficha cair. Basta lhe dizer que o jogo terminou ali 11h30 da noite. Eu consegui fechar o olho às 5 da manhã. Que parecia que tinha fogo nas minhas veias. Adrenalina muito forte, foi uma emoção absurda. Todo mundo achava que nós seríamos eliminados e nós eliminamos a seleção brasileira. Então eu tenho esse jogo, esse foi o meu jogo, assim, da recordação para a vida toda. Pode dizer que as praias de Sergipe são abençoadas, que agora a gente tem a Duda, né? É verdade. Campeã olímpica. Com muito mérito, assisti todos os jogos dela. Então, assim, mais do que o resultado em si, mas é acreditar, Marco. Acreditar, não somos pequenos. Não se render, porque a síndrome do cachorro vira-lata é que nos mata. Assim, ele é bom. Sim, é bom, mas eu vou jogar o jogo, é jogado. Pô. São ali 5 contra 5. 5 contra 5, acabou. Só pra gente passar essa parte. Aí eu queria narrar esse jogo aí, porque pra mim é a parte mais importante. E é uma coisa que pouca gente marcou conhece. Mais do que a final. Porque é uma seleção que marcou. A gente foi pra televisão, Sergipe foi pra televisão, na rede nacional, ali no Esporte Espetacular, a gente assistindo aquilo. Pra encerrar o futebol, sua imagem inconfundivelmente é ligada à imagem do Confiança. Sem dúvida, Confiança. Sem dúvida. Falou os Confiança, lembra de Fernando, porque sempre você está ali atuante. Hoje, essa ligação, como ela funciona? Como é que é? Hoje eu digo para você que ela é mais forte do que na época que eu jogava. Porque nas redes sociais de Confiança a gente vê você participando ali do treinamento, ali no momento que Confiança está... E assim, principalmente nos momentos mais difíceis do time, porque jogando o Campeonato Brasileiro, a Série C é um campeonato muito difícil de disputar, é uma competitividade muito grande e todos os times que disputam a Série C, ele tem momentos bons e momentos ruins. É difícil um time começar muito bem e terminar muito bem. É longo, né? É muito longo. Cansativo, porque o chaveamento são times de... país todo. É pouco a Chuí. Não tem como. Você faz um jogo lá no Rio Grande do Sul e o próximo jogo vai ser no Maranhão, depois volta para Aracaju. Alguns deslocamentos de ônibus, né? Também, quando é aqui mais próximo é de 11. Enfim, é um campeonato muito duro, né? Então o time, muitas das vezes, não tem momentos que não são bons e aí a torcida reclama muito e tem ameaças. Então, nesse momento, o Coronel entra em ação, dando um apoio que eles precisam. Foi engraçado linkar você ao futebol, foi um amigo meu que foi assistir o jogo agora do Sidoff, que teve aquele jogo das estrelas. Jogo das estrelas. E viu você jogando. Falou, Marco, ele não é o piloto do GTA? E é goleiro? Eu disse, ele é goleiro, não sabia não? Não, eu disse, cara, ele foi goleiro da seleção de futebol de areia, vice-campeão. Ele, caramba, não sabia disso. Eu disse, não, vamos contar a história dele. A gente precisa contar, porque as pessoas têm que conhecer também toda a história de uma pessoa que é conhecida, né? E aí, você já contou um pouco que veio a vida militar, você foi para a área de trânsito e
onde é que o GTA entra na sua vida? Como é que momento surge o GTA? Bom, uma tarde ensolarada de verão, Quase uma música. estava eu, o primeiro tenente Fernando, comandante de uma viatura, comandante de operações da Rádio Patrulha naquele dia. Não lembro qual dia da semana era, realmente não lembro. O detalhe é o seguinte: toda a minha vida de atleta profissional, o atleta viaja muito, e viaja muito de avião, né? Então eu sempre tive muita curiosidade quando ia voar como um atleta profissional. Era uma atividade para mim, né? absurdamente prazerosa. Eu não me incomodava nada de ficar em aeroporto, de voar muitas escalas. Não, eu adorava, sempre adorei muito e era muito curioso. Lia algumas coisas sobre a literatura, não era fácil de encontrar na época, mas sempre fui muito curioso e procurava saber curiosidades sobre a aviação. Mas, de fato, Marco, contato com a aviação eu não tinha nenhum, a não ser esse de viajar. Não tinha pessoas da aviação, não tinha o André Cabral para me puxar para aquela atividade. Tive, sim, um amigo. Na turma de educação física tinha um colega chamado Fernando Brito. Ele só cursou 6 meses na faculdade e sumiu. Terminou o primeiro semestre, ele sumiu, nunca mais vi. E reencontrei Fernando Brito no meu voo de cheque de PP no Aeroclube. De Aeroboeiro. No dia do meu voo de cheque de Boeiro, ele foi fazer uma visita ao Aeroclube sem saber que eu estava checando. E aí foi que eu reencontrei. Sabe o que ele era? Simplesmente piloto master checador e instrutor da Varig. O cara que tinha estado comigo ali na faculdade de educação física, ele já era muito ligado à aviação e ele saiu para ir para São Paulo para se tornar piloto comercial e PLA e tal. Então, foi a única pessoa que é da aviação que eu tive contato, e mesmo assim eu não sabia. Esse link dele com a aviação eu não tinha. Era só colega de faculdade, e depois ele sumiu. Enfim, e aí eu tô passando ali pela Avenida Maranhão. Onde fica o Aeroclube. Eu não conhecia o Aeroclube, não conhecia. E aí tinha um outdoor ali naquela esquina do início do muro do Aeroclube, de frente para o DENIT, né? Tem um outdoor dizendo assim, era assim, realize seu sonho de voar, venha ser um piloto civil. Esse muro aqui, então, tem ali uns 500 metros, não, 400 por aí, até chegar no portão do Aeroclube. Quando chegou na altura do portão, aí eu falei pro motorista: entra aqui. Aí ele entrou. Falei: caramba, aqui é que é o Aeroclube. Não conhecia não, bacana. Parou, eu desci, fui dar uma olhada. A aviação me interessava, assim, informalmente. Entrei na secretaria do Aeroclube. Aí o Levi, que faleceu acho que uns 2 anos atrás, era secretário do Aeroclube. Eu falei: como é que é esse negócio? Eu vi um outdoor ali. Ele vai ter o curso de piloto aqui, vai abrir uma turma nova, tal. O senhor não tem interesse não? Eu falei: não, acho que não. Eu falei: mas como é? Aí ele foi me explicando, tal. O resultado, eu saí de lá matriculado no PP. Piloto privado de avião. Aí quando eu sentei no carro lá de volta, falei: onde é que eu me meti? Fui fazer esse negócio aqui. Resultado: eu fiz o curso, não tinha... Foi muito difícil, não tinha dinheiro para bancar o curso. Eu fazia serviço extras e eu paguei as horas extras, as horas de voo com esse serviço extra. E acho que 1 ano depois que eu tinha iniciado o curso, isso foi ano 2000. 2000. 1 ano depois eu consegui checar. Em 2001 consegui checar o PP de avião. E aí a luz acendeu. Falei: eu quero ser piloto de helicóptero. Porque eu sabia que na instituição militar, o piloto de helicóptero, ou a aviação de helicóptero, era a que estava começando a ganhar força. Além daquela que já tinha no Sudeste, né?
Rio, São Paulo principalmente, com o grupamento Águia, e Minas Gerais eram os lugares de referência. E os outros grupamentos no país, nos outros estados, estavam começando lentamente, surgiu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tal. Enfim, aqui no Nordeste só tinha aviação de segurança pública, Pernambuco, lembro muito bem. E a Bahia tinha aviação no gabinete militar do governador. Não só para transporte. Só para o governador. Então, eu fui, assim, a luz acendeu, né? E tinha um companheiro, um amigo, um irmão, que se foi num acidente de helicóptero. É uma outra história difícil de contar. Eu não sei se você chegou, nas suas pesquisas, você chegou nessa informação. Mas aí eu e o Álvaro, começando, o Álvaro eu era primeiro tenente, quase capitão, e o Álvaro segundo tenente. Ele também era muito acelerado e também tinha a ideia de se tornar piloto, mas estava muito no começo. E aí o Álvaro falou, vai ter um curso de piloto privado de helicóptero no Águia, teórico, em São Paulo. Vou lhe matricular lá. E mexeu ele era de computador, na época que o computador estava começando, ele tinha curso na área. E aí fez contato, pleiteou uma vaga, conseguiu. Vai lá. Aí eu fui. Lá no Campo de Marte. Cheguei no Campo de Marte, me apresentei. Primeiro dia de aula, eu assustei. Eu assustei porque a Polícia de São Paulo é uma polícia que eu admiro muito pela capacitação técnica dos seus integrantes. E eles selecionaram o supra-sumo. Não era uma matrícula aberta qualquer. Não era só... Os caras que estavam lá, na 6ª turma de pilotos do Águia, a qual eu faço parte, era só fera. Eu falei, Jesus, onde eu vim me meter? Isso, você piloto, com a formação de piloto de avião. Piloto privado de avião. Sem saber nem como é que liga a chave do helicóptero. Não tinha, noção nenhuma de helicóptero. Ainda não tinha nem chegado perto de um esquilo. Não tinha. E aí cheguei lá, comecei a estudar, tive que ralar muito, porque o nível dos caras é muito alto. É muito alto. O nível intelectual é absurdo. E eu sou nordestino, velho. Então... eu falei, eu não volto para Aracaju sem essa formação. Sem essa formação de jeito nenhum. E aí você se torna o primeiro piloto militar formado em Sergipe. Em Sergipe, piloto de helicóptero. Quando surge a instalação do GTA, a criação do GTA? É um decreto que cria? O GTA, veja só, eu fiz o PPH teórico em 2001 ainda, final de 2001. E chequei o PPH numa outra escola, na Edra, no interior de São Paulo, numa cidade chamada Ipeúna, que nem os paulistas sabem onde fica. Todo mundo conhece, tem que falar assim, Ipeúna, fica ali, ó, a 17 quilômetros de Rio Claro. Aí o pessoal, Rio Claro eu conheço. Eu fui para lá, consegui e me formei piloto privado de helicóptero. Voltei para cá e faz o que agora? Não tinha, assim, não tem um grupamento. Veja só, o estado de Sergipe não tinha nenhum planejamento, nenhuma política, absolutamente nada que levasse a ideia de formar pilotos de helicóptero para criar um grupamento aéreo. Isso não existia. Era uma utopia. Ouvi diversas vezes, você é louco, inclusive críticas internas, de dizer assim, ô tenente, vai arrumar uma trouxa de roupa para lavar, velho. Pode viajar. A gente não tem nem dinheiro nem para comprar Ô, Fernando, pousa, que você ainda tá voando sem helicóptero. Menos, tal. Enfim, mas a ideia já estava circulando na veia, não tinha mais como voltar. O GTA, isso foi 2001. O GTA só foi criado em 2009. Que hoje, o GTA tem o nome, Grupamento Tático Aéreo. Isso. Mas hoje é impossível nenhuma força militar estadual não ter um tipo de serviço. Abrir mão disso. Porque, assim, do vetor aéreo. Para pouca gente conhece, o GTA ele tem a função tática
e a função de resgate também. Isso, ou exatamente. com helicópteros específicos, ou faz um tudo num só, né? É porque o nosso helicóptero, o Esquilo, ele tem a denominação de multimissão. Então, ele pode atender a diversos tipos de ocorrências distintas, só mudando a configuração em poucos Aí, detalhes. em 2009, se cria o GTA, e aí como chega a primeira aeronave? Como faz isso? Bom, Cria-se o GTA com a intenção de ter helicópteros, né? exatamente. E a gente... antes disso, eu fui para voar nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Eu ainda era copiloto. E através de um grande amigo, o Coronel Gonçalves, da Polícia Militar do Distrito Federal, que trabalhou também comigo lá no PAN, o Gonçalves ele é um catalisador. É aquele cara que, se puder te ajudar, ele dá toda a possibilidade. E ele via a minha luta, né? Porque o mais difícil para mim, Marco, era me tornar piloto comercial de helicóptero checado. Isso foi uma luta de anos conseguir. Porque eu consegui o PPH, mas para você chegar piloto comercial, aí o buraco é muito mais embaixo. É muito caro, eu não tinha dinheiro para isso. E a ida para o PAN foi quem me credenciou. O Gonçalves até, inclusive, o ano passado, ele sofreu um acidente lá na Amazônia, caiu com um colibri, passou 3 dias sumido, e foi encontrado com vida, ele e os passageiros do helicóptero dele. E a gente tem uma aproximação muito grande. Então, ele me chamou para... A gente ia fazer... O PAN tinha acabado, e aí surgiu uma operação para combate ao plantio de maconha aqui em Petrolina. Petrolina não, Salgueiro, em Salgueiro, Pernambuco. Ali no polígono da maconha. Aí logo, vão 2 helicópteros, você vai comigo. Ele estava comandando, você vai... Eu precisar de um copiloto. Você vai ser meu copiloto. E ia mais um helicóptero. E aí saímos do Rio para Salgueiro. Voamos 70 horas em 10 dias. Em missões. Em missão de combate ao plantio de maconha. Depois o translado de volta para o Rio de Janeiro. E do meio para o fim da missão, ele me botou para voar muito. Ele largou o helicóptero na minha mão e me botou na posição de comandante e no final eu já estava fazendo a missão sozinho, ele só supervisionando. Quando a gente retornou para o Rio e desembarcamos, ele disse: "Você é comandante de helicóptero." Pela experiência, ele atesta, né? Eu recebi um diploma, né? Isso já estava tudo ele combinado. Fez a checagem, né? Isso, ele me checou comandante. Eu era copiloto e ele me chegou comandante. E aí, se tornar comandante era um diferencial para que eu pudesse vir para cá, para aí sim, vamos correr atrás, fazer agora as coisas acontecerem. Então, eu já comandante, esse foi 2008, no início de 2008, mas aqui ainda não estava acontecendo a situação de criar o GTA. E aí o Bombeiro de Minas Gerais tinha acabado de criar o grupamento deles, que tinham 2 pilotos do Bombeiro de Minas que voavam na Polícia de Minas, né? E eu passei muito tempo lá, estagiando, e aí o Coronel Aurélio, que era o comandante do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, é o BOA, ele ligou para mim e falou: "Fernando, estou precisando de um comandante aqui, porque eu não estou dando conta de tanto serviço, tal. Como é que está a sua situação de comandante?" "Eu estou sem ter onde voar." Ele: "Então, quer vir para cá?" Então foi feito o pedido, comando geral tal, e eu passei 1 ano e meio no grupamento, no BOA, no grupamento do Bombeiro de Minas Gerais, formando a geração de pilotos que são comandantes hoje lá. Voaram comigo, eram 8 pilotos, 8 copilotos,
E eu dei instrução para eles hoje todos são comandantes. Então, a gente tem um GTA a partir de 2009. 2009. Aí, em 2009, eu retorno para Aracaju. Aí já foi para a criação do GTA. Aí é um decreto do governo? Na verdade, foi uma portaria do Dr. João Eloy, que criava o GTA, e o decreto veio 3 anos depois. Como eu disse, os grupamentos táticos, eles fazem a parte tática militar, né, ostensiva, apoio de operações. Sim. E o de resgate. Então, né, nós temos o GTA aqui em Sergipe e tem um momento que eu acho bem interessante aqui da participação do GTA, porque é a pandemia, né? Nossa, a pandemia eu lembro das atuações de vocês, porque a gente não tinha aviação comercial para transportar remédio, para transportar paciente, e tudo foi por vocês. Exatamente. Tudo por vocês. Foi o GTA operava com o Seneca, você sabe muito bem, e com o helicóptero. E aí a gente voou. Foi aquele período do Fica em Casa, foi o que eu menos fiquei. Porque eles tinham que levar para o interior para levar medicamento, levar testes de vacina. Exatamente. E buscar em outros lugares, né? Em outros, São Paulo. Outros estados. Só em São Paulo, naquela época da pandemia, eu fui umas 4 ou 5 vezes. Só em São Paulo. Isso mostra a importância que naquele momento crucial, né? Esses grupamentos, né, fizeram bem isso. Para chegar ao GTA, como é que funciona? O militar que está ali na PM, ele almeja, não, quero ir para o GTA. Hoje nós já temos toda uma dinâmica, uma sistemática para que um militar ou não, um policial civil, né? Que o GTA é composto de 3 forças: Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Então, qualquer integrante dessas forças de segurança pública que queira hoje ter a oportunidade de participar do GTA, ele tem que, se for para ser piloto, tem que ter curso na área. E aí ele pode se habilitar o PP, o PP teórico. Ele não precisa do GTA para fazer o curso teórico. Então, é só fazer estudar as matérias, fazer a banca da ANAC, que é online, né? Tudo online. E ele sendo aprovado, aí a gente, depois de uma seleção, porque não basta a pessoa ter a vontade de fazer isso. Ele vai... Tem que ter um perfil. Exatamente, tem que ter um perfil. E a seleção é um concurso interno, que seleciona vários candidatos. Atualmente, a gente está vivendo esse processo na Polícia Militar. A polícia está selecionando 2 candidatos para serem integrados no GTA para se tornar piloto. Quantas pessoas compõem o GTA hoje? Hoje o GTA tem 30 pessoas. Não são 30 pilotos. São pilotos, nós somos 11 pilotos. É porque uma coisa que as pessoas têm que entender, né, que eu vou no helicóptero, eu vejo, vamos falar, você citou muito águia, que vai aquele policial ali. Isso. Primeiro tem que ter coragem para estar pendurado, né? Vocês fazendo aquelas manobras. Me perguntam, como que o cara não cai? Ele tá muito seguro, então, né? Então ele tem, dentro do helicóptero, quantos militares vão e quais são as... A tripulação operacional são 4 integrantes. Um comandante, um copiloto e 2 operadores aerotáticos que ficam na porta. Isso para missão de segurança pública. Quando nós vamos para missão de resgate, missão com o SAMU, aí vai o comandante, o copiloto, operador, um médico e uma enfermeira. E no caso a aeronave, ela só faz a conversão. Faz a configuração para a aeronave. Quantas missões mês o GTA a gente faz? O GTA começou o aeromédico num convênio, num acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Saúde, no dia 1º de maio de 2023. Hoje nós estamos com mais de 200 e pouco, 203, 4, coisa assim, missões de resgate. Muita coisa. Em todas elas, uma vida. Nós vamos falar um negócio bem interessante lá na frente. Vocês têm... os voos que vocês fazem são patrulhamento, acompanhamento de missões e resgate, né? Tudo isso... E é 24 horas, né? O helicóptero é preparado 24 horas.
E quando tem os eventos também, os eventos públicos, o helicóptero lá, vocês trabalham em contato com a terra o tempo todo, a equipe de solo para monitoramento? Poxa, Marca, essa pergunta ela é tudo que eu queria ouvir. Para as pessoas entenderem, né? O helicóptero, ele não é uma ferramenta que vai solucionar todos os problemas da segurança pública, como algumas pessoas erradamente acham. O helicóptero é uma ferramenta que potencializa a capacidade da segurança pública de dar resposta rápida e precisa. Potencializa. Para isso, nós temos que ter contato bilateral o tempo todo com a tropa no solo e saber exatamente qual é a necessidade do homem que está lá no solo. Se ele está trocando tiro, se ele está acidentado, se ele está socorrendo alguém. Num caso de perseguição, antecipação para onde eles estão indo. Tivemos isso no último final de semana. Foi aquele... Lá com a chacina. Que vocês fizeram todo o apoio. Os dois que... A chacina foi praticada por 2, porém planejada por 3. 3 planejaram e 2 executaram. O que planejou e ficou no local onde estavam os que foram mortos, esse foi preso logo. E os outros 2 que executaram fugiram. E aí vocês... Eu fui demandado pelo comandante da polícia, o Coronel Ribeiro, logo cedo, no domingo. Ele me explicou o que aconteceu e que o provável local que eles estavam. A gente voou para o local, eles tentaram sair de onde estavam. Quando viram o helicóptero, retornaram para dentro de casa e aí a gente pôde... Digamos, vocês estão lá, estão no hangar de vocês que fica aqui no aeroporto de Aracaju. Toca o alarme. Quanto tempo vocês saem? Da notícia a sair do solo, não dura mais do que 5 minutos. Não mais do que, bem menos de 5 minutos. Falando 5 minutos como uma referência muito longa pra gente. Mas 2, 3 minutos nós já estamos voando. Você falou... Estudou lá, e eu conheço bem, né? Sou suspeito de falar. O Águia São Paulo é inconfundível. Referência. Eu fui trabalhar em São Paulo em 2002, em junho de 2002, durante a Copa da Japão-Coreia. E aí tava chovendo muito em São Paulo. E foi a primeira vez que eu vi pela televisão o Águia em operação. E aí, Fernando, eles pousaram numa quadra de esportes. E eu fiquei impressionado como é que eles conseguiram encaixar aquele helicóptero. E assim, eu vejo o treinamento dele lá, eles são muito precisos. Então podemos dizer assim, no Brasil, o São Paulo, os caras são... É referência. Top Gun da gente. É o nosso Top Gun. Lá fora, como é que funciona o GTAs? Quem são as referências no mundo nesse tipo de trabalho? No mundo? Sim. A atividade de segurança pública utilizando o helicóptero, ela no restante do mundo, fora o Brasil, ela acontece de uma forma um pouco diferente. A gente pode pegar 2 polos bem distintos. Estados Unidos, que é um país que tem a aviação de primeira, né? de primeira linha para tudo, e a Europa. E eu digo para você que fazendo uma comparação com esses 2 pontos de referência, a gente tem uma aviação do mesmo nível ou um pouco superior. Uma aviação de segurança pública. A gente é mais testado. A gente é mais testado, com certeza. Nos Estados Unidos, uma aeronave ela não decola para apoiar uma ocorrência como a gente decola aqui. Ela só decola depois que a situação está controlada, que o bandido está localizado, que Trabalho fácil. Ele não oferece mais nenhum risco para a tripulação que está voando. No Rio de Janeiro, os caras decolam. Eu ia falar, e tomam tiro todo dia. Deve ser a mais difícil, né? É muito mais difícil. O nosso trabalho aqui no Brasil é referência para eles lá fora. Tanto que o helicóptero da polícia no Rio é um helicóptero de guerra, né? Blindado. É um helicóptero... Blindado porque é normal. Inclusive, eu tive num evento da Aviação de Segurança Pública semana passada, lá em Foz do Iguaçu, e o comandante do BOP, ele fez uma palestra
e do GAN, né? Que trabalha junto com o BOP. Ele falou assim, ó, a gente pousar, decola para uma missão e pousar com tiro na pá é normal. Não é tiro de pistolinha, fuzil para derrubar a aeronave. Exatamente. Então, pousar com tiro na pá, não, tapa. Tá tranquilo. Dependendo difícil. de onde pegar, pode recuperar, se não, troca pá. É missão de guerra, tá? No Rio é missão de guerra. A gente, na década de 80, tinha uma série de um helicóptero chamado Trovão Azul. Trovão Azul. Confiança ou eu confiança. Tem uma relação boa. E era uma máquina dos sonhos. Fale um pouco da nossa aeronave. Como é a aeronave do GTA de Sergipe? Qual é? O GTA usa atualmente, e vai continuar usando por muito tempo, o helicóptero chamado Esquilo. Esse helicóptero ele é um projeto franco-alemão de uma fábrica inicialmente francesa, da Aerospatiale, que não existe mais. Agora foi absorvida pela Airbus. Então, os helicópteros Esquilos são fabricados pela Airbus. E ele foi um projeto desenvolvido na década de 60. O projeto era o Esquilo B. Com o objetivo de atender uma faixa de mercado que na época não tinha uma aeronave que atendesse como ele chegou no mercado. Porém, com o passar do tempo, principalmente ali já na década de 80 para frente, as polícias mais desenvolvidas no mundo começaram a usar, fazendo um parêntese, no mundo fora a polícia americana. Porque a polícia americana sempre usou a linha Bell, porque era deles, eles fabricavam. Mas nos anos 2000 se renderam ao Esquilo. Hoje ele é muito versátil. Essa máquina, ele não foi, o projeto não foi desenvolvido para ser máquina de polícia. Não foi feito para isso. Mas as características da aeronave são impressionantemente casa com o tipo de operação que a gente faz. Então, hoje é o helicóptero mais usado em todo o mundo para operações de segurança pública, resgate e polícia. A gente tá aqui num podcast de YouTube, rede social, e eu já vi o Instagram do GTA, ele é bastante ativo. Essa ferramenta para vocês é importante para aproximar vocês da sociedade? É muito importante. É muito importante porque, primeiro, para que a gente consiga divulgar de forma correta, ou seja, mostrar para as pessoas de uma maneira que não cause equívocos, como é o nosso trabalho, o que a gente faz, né? E aí a gente tem a oportunidade de informar as pessoas de forma bem, quase que didática, a dinâmica do nosso trabalho, o resultado do que a gente produz. Isso é legal porque a gente pode quebrar um preconceito ou até uma informação errada. Quando vocês estão voando, vocês não estão brincando, vocês não estão passeando. Nunca. Tá esse cara aqui no meu teto fazendo barulho. Não, vocês estão ali, talvez até protegendo aquele que está reclamando, né? Exatamente. Que tá ali. Acontece... Nos últimos 2 anos, até que tem diminuído, mas quando o GTA logo começou, que a gente voava à noite, era um paravoi, meu velho, porque as pessoas perguntavam o que está acontecendo, o que foi que houve, qual é o problema. A imprensa ligando direto, querendo saber qual era o motivo do voo. E muitas das vezes, sabe o que era? Voo de treinamento para tirar a restrição do voo noturno. Porque as pessoas que não conhecem não sabem. Quando a gente vai renovar a nossa habilitação, eu tenho que fazer voos diurno em treinamento e voos noturnos em treinamento. A habilitação só não vale para 24 horas. Não, eu tenho que fazer voos diurnos para voar de dia e voos noturnos para voar de noite. Se eu voar só de dia, eu renovo a minha habilitação e com restrição do voo noturno. E aí a gente não pode ter Todos os pilotos hoje são... Todos os pilotos. Então a gente renova a nossa habilitação uma vez por ano. E tem um período em que a gente está no treinamento diurno e noturno. E no noturno as pessoas... Tá dormindo, ele na minha cabeça. Fernando, vocês têm guardado assim aquele resgate, você falou, esse foi difícil. Ou uma missão que foi... Essa foi a missão difícil. Vocês saíram imaginando que a aeronave chegou na hora... Agora que vai ter que ser habilidade. Eu tenho...
eu tenho colecionado aí inúmeras ocorrências de resgate. Não só resgate junto com o SAMU, mas a ocorrência policial com resgate também. E eu tenho 2 ocorrências que são bem emblemáticas, assim, aquelas que você, quando termina, você para assim, você pousa aí no aeroporto e fala assim, caramba, aquela pessoa tá viva que a gente trabalhou. Isso não tem preço, não tem valor, não tem... É um sentimento que eu não consigo nem traduzir em palavras. Será que eu vou conseguir adivinhar? Eu guardei essa para deixar no final, porque eu acho que essa mexe muito, muito com você, porque além de ter sido um resgate, ele foi histórico para o GTA e hoje ele tem uma simbologia muito grande, que foi o resgate do Fábio, que hoje ele é piloto. É essa mesmo. É essa aí, né? Foi feita por mim. Pode contar. Você quer que conte? Porque é bem interessante essa história, né? Porque é um resgate e depois ele vira um piloto, né? Eu não posso dizer que não tenha acontecido em outro lugar, mas eu não tenho conhecimento de um resgatado se tornar parte da equipe. Não tenho conhecimento que tenha acontecido aqui no Brasil. Não, se aconteceu, eu não sei. Eu estava um dia comum e recebi uma ligação da Secretaria de Segurança Pública. Olha, temos que resgatar um agente nosso que se acidentou de paraquedas na Bahia. E ele tem que vir para cá. E aí eu preparei toda a missão. Imediatamente. Só pra entender, ele foi fazer um salto de paraquedas. Exatamente, ele não era da aviação. Ele é um policial civil. Policial civil. Foi fazer um salto de paraquedas. Foi fazer um salto de paraquedas que ele gostava muito e tal. E deu errado. Lá ele teve um acidente. Pousou. No pouso, ele pousou muito forte. E aí teve um comprometimento na coluna cervical, lombar. Assim, ele estava no hospital, os médicos não sabiam se ele ia ficar vivo ou se ele ia morrer. E aí sugeriram trazer ele para casa, porque se ele morresse, morreria em casa. Então foi uma transferência, assim, foi uma missão tensa. Porque eu não queria de forma nenhuma que ele morresse voando com a gente. Não só pelo fato de morrer no helicóptero, mas pelo fato da perda da vida. Aquele ser humano que estava lutando pela vida. E aí a gente decolou logo cedo para Salvador, pousei lá no hospital onde ele estava e recebi. Eu achei que ele está sedado, alguma coisa assim, mas não, ele estava consciente. Consciente, muito abalado psicologicamente. Sabia do risco. Chorando, sabia do risco, mais ou menos, mas ele sentia que não estava legal. E aí ele embarcou, eu recepcionei ele, falei, pô, olha, eu sou o Coronel Fernando, vim te buscar aqui, tô te levando para casa, fica calmo, vai dar tudo certo. Você já voou de helicóptero uma vez? Ele, não, senhor, nunca voei não. Aí botamos ele lá, embarcamos ele na aeronave e decolei. Na subida, era um dia nublado. O dia tinha muitas nuvens no céu. E aí eu tive que fazer alguns desvios e passei muito próximo de uma nuvem. Aí eu brinquei com ele. Falei assim, Fábio, eu estiquei a mão, né? Pra fora, peguei na nuvem. As pessoas, a nuvem, você só molha a mão. Tá? Ela não é algodão doce. Não é algodão doce, não. Aí a minha mão ficou molhada. Eu botei a mão pra dentro e falei, Fábio, que eu pedi pra botar o fone de ouvido nele, pra ele interagir com a gente durante o voo, né? Exatamente. Pra ele não ficar sozinho no voo, né? E aí eu falei, Fábio, a minha mão tá molhada com água da chuva. Aí eu botei a mão em cima do tórax dele. Você, a partir de agora, você tá abençoado. Você vai ficar curado quando chegar em Aracaju. Eu fiz isso em um tom de brincadeira. Cara, 2 anos depois, me aparece o Fábio em Aracaju, no aeroporto, checado, piloto comercial de helicóptero. Ele nunca tinha feito nada. Nada. Ele chega em Aracaju, vai fazer o tratamento, dá tudo certo. Se recuperou, deu tudo certo. E aí, silenciosamente, ele vai aprender a pilotar. Vendeu um carro, foi para uma escola lá no Rio e se
habilitou o piloto de helicóptero. Voltou e falou para mim: eu vim aqui por sua causa. Você disse que eu não ia morrer. E a partir daquele dia eu disse: eu vou ser um piloto de helicóptero. E hoje ele tá lá. E hoje ele tá lá com a gente, é copiloto. É uma pessoa, sim, de uma áurea fantástica. Voluntarioso para tudo. E fatalmente, questão só de tempo, se tornará comandante. E vai ser... Ou seja, o GTA cumpriu a sua missão. Salvou uma vida de duas formas, né? Salvou a vida dele e deu uma nova vida a ele, né? Salvou literalmente e propiciou a ele uma nova atividade, uma nova paixão. E hoje ele salva vidas. E hoje ele salva vidas, exatamente. Então, assim, para mim, essa é a mais emblemática de todas. Porque é o primeiro caso em que a pessoa foi resgatada e salva pelo helicóptero e depois se torna parte desse grupo que salvou. E a segunda, que você não me perguntou, mas eu vou lhe dizer, você me perguntou qual foi, mas eu vou lhe dizer, foi quando nós começamos a fazer o aeromédico com o SAMU, o Major Cabral, Rodrigo Cabral, ele é major da Polícia Militar e é médico, é ortopedista. E foi o cara que fez todo o meio campo para que o serviço do aeromédico decolasse. Ele trabalhou muito para isso acontecer. Para juntar essa força, né? Exatamente. Saúde com... E trabalha com a gente lá no GTA. E aí, o ano passado, ele vindo de Propiá para Aracaju de moto, na BR-101 ali, no trevo de Cedro, ele se acidentou. Teve múltiplas fraturas expostas, traumatismo interno, Nossa, abdominal. Ele só não machucou a cabeça, porque estava muito protegido. Ficou ainda consciente e falou para alguém que parou lá: eu sou do GTA, chame o GTA. A gente não sabia que era ele. Decolou, a ocorrência entrou, a gente decolou, foi até lá. Quando chegou, se deparou com ele. Embarcou ele no helicóptero, trouxe ele para o Hospital Primavera, onde ele trabalha. Também ele é chefe, diretor clínico da urgência. E lá ele foi atendido, já tinha muitos médicos esperando ele lá. E ele hoje está no período de recuperação. Mas quando nós pousamos no Primavera, ele estava já em estado de choque. Pra ter uma ideia, o helicóptero teve que baixar para higienizar, para limpar, porque tinha sangue para tudo quanto era lado. Sangue dele. Então, foi também o primeiro caso que eu vi de uma pessoa que implantou o serviço e virou usuário do serviço. Essas duas, para mim, elas são, assim, ícones. O acionamento do GTA é via CIOSP. Via CIOSP. Eles que determinam, aí um grupo determina a participação de vocês. Na verdade, é via CIOSP, mas não é exatamente CIOSP. É a regulação do SAMU. Quando a ocorrência entra pelo CIOSP, a ocorrência de resgate, ela vai para a regulação do SAMU, que é uma outra central, para que o médico determine, faça a triagem. E quando ela é militar, quando ela é... Aí é CIOSP. Eles determinam. Exatamente. Coronel, todo mundo que participa aqui tem que responder 2 perguntas. Nossa. A primeira pergunta: uma comida que lhe dá uma sensação ou lhe traz uma lembrança? Sem pensar, rabada. Rabada. Tem um motivo? É uma comida nossa. É daqui, da nossa região Nordeste. E assim, a textura da carne do boi daquela região me agrada muito meu paladar. Sempre gostei muito, desde pequeno. Na verdade, eu aprecio muito, gosto muito da experiência culinária, né? Não de fazer, somente de comer. A minha esposa, ela disse que comida... Ai, meu Deus do céu, como é que ela fala? Mediterrâneo, comida mediterrânea, né? Aquela leve, exatamente, base de azeitona bem suave, muito azeitona, boa para saúde, boa para saúde. Então a culinária mediterrânea eu gosto muito, mas a nossa também me apraz demais. Eu gosto de cuscuz, eu gosto as raízes, né? Exatamente, as nossas raízes.
a macaxeira, a batata, enfim. Mas um prato que quer me agradar de verdade, faz uma rabada para mim, bem cozida, que eu vou gostar demais. E a outra é, não como isso por nada no mundo. Abacate. Me dá a sensação, ânsia de vômito. Não sei porquê, mas é assim. Bom, cada um tem assim, né? Tua comida predileta é aquela que... Fora o abacate, tudo é possível. Tudo é possível. Até porque eu gosto muito de experimentar. Né? E me tornei, pelo estágio em Portugal, me tornei um apreciador de vinho. Não entendo muito, né? Não tenho formação na área. Mas o vinho, a comida mediterrânea, o bacalhau bem feito, isso aí realmente tornou-se um prazer degustar essas iguarias quando é possível. Coronel, muito esclarecedor esse papo. Eu, conhecendo isso, respeito mais ainda esse trabalho que vocês fazem, tão importante para a sociedade. O Sergipano tem que conhecer e respeitar um trabalho tão valoroso de vocês. São 32 anos. Não, de pessoas lá no grupo. Sim. Integrantes. 30 pessoas que fazem um trabalho incrível que vocês têm e não sabiam tão qualificada. Eu já entendia, mas conhecendo mais, a gente passa a respeitar mais esse grupamento. Comandante, deixa uma mensagem para as pessoas. Então, o microfone é seu. A vida proporciona para a gente algumas situações inusitadas, algumas surpresas. E eu quero dizer para você, Marco, que essa surpresa foi muito grande para mim. Tão grande que eu nem imaginei, assim, não senti o tempo passar. Não sei quanto tempo a gente está aqui, mas para mim é pouco. Pensei que ia ser muito mais, né? De tão prazeroso que é estar aqui, de abordar esses temas, né? Você conseguiu falar da minha vida por completo. Desde lá do atleta iniciante na base do Confiança até o coronel de Polícia Militar. Eu pude falar coisas que normalmente não consigo falar em outras entrevistas. E para mim foi um momento de pura satisfação pessoal de transmitir essas informações para as pessoas que vão nos acompanhar aqui, que vai ver, vai assistir, vai fazer questionamentos, enfim. É sempre uma oportunidade para a gente dizer que o ser humano existe para transformar. Não cabe uma pessoa nascer, crescer e morrer sem ter feito algo de bom que traga frutos bons para um outro ser humano. Esse é o meu lema de vida. E eu espero realmente, quando me transferi para a reserva, ter deixado a minha corporação muito melhor do que o que eu encontrei, do que quando eu entrei. Porque assim eu vou ter a certeza de que eu cumpri o meu papel. Eu não entrei nessa instituição ao acaso. A entrada talvez possa ter sido parecido um acaso, mas eu acho que os planos de Deus já aconteciam para que eu pudesse fazer alguma coisa. E tenho realmente uma satisfação muito grande de estar. Eu costumo dizer que eu não trabalho, eu me divirto no meu trabalho porque eu faço o que eu gosto. Voar para mim é uma atividade de prazer muito grande, de satisfação pessoal, e de retribuir essa possibilidade para as pessoas que precisam da gente. Então, você que está assistindo a gente, pode ter certeza, se você precisar do GTA, ligue 190, que você vai ter essa ajuda, porque a gente existe em razão disso. Bonitas palavras, Coronel. Muito obrigado. Agradecer os patrocinadores, a Casa da Música, que sempre está com a gente. Você que assistiu esse episódio, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa seu comentário, marca lá um like, que isso é importante para a gente, e pode ter certeza, na próxima semana, mais uma entrevista bem temperada. Até a próxima.